Carmozina, Graças e paz, paz, tudo bem? apóstolo. Tudo Tudo na bem? bênção? Tudo na bênção, Deixa eu dar uma graças a melhorada Deus. aqui, peraí. Tá chegando bem meio o som, tudo direitinho? Tudo certo, tá tudo bem. Que bom, glória a Deus. Como é que tá o Wesley? Tá bem? Tá bem, graças a Deus, trabalhando ainda. Daqui a pouco ele deve estar chegando aí. Amém, que bom, glória a Deus. Hoje eu tô fazendo só por um canal. Por quê? Nós começamos os nossos cultos presenciais, né? Voltou? Voltou. Então estamos voltando Graças a aos poucos, Deus. né? E o pessoal já estava gostando, né? Tava querendo ficar em casa, apóstolo? Em casa, tomando cafezinho e tal, né? Então a gente já está voltando e eu não divulguei. Até falei que não falei nada hoje no podcast, né? Então agora a gente está conduzindo o povo para voltar Legal. as ovelhas para o aprisco, Ah, sim, sim. Bênção, né? bênção de Deus. A ovelha tem que ser guiada, porque senão não adianta, É né? verdade, senão fica preguiçosa, querendo ficar no culto de A gente já, casa. graças a Deus, a gente já, tudo direitinho, o povo já está, ontem começou, ontem foi o primeiro dia nosso, né, mas dentro dos protocolos, né, estão seguindo rigorosamente os protocolos, até porque é uma preocupação nossa com as pessoas, com as vidas que a gente tem, Sim, né, sim. a gente tem um público uniforme dentro da igreja, né, eu tenho idosos, eu tenho pessoas que são assintomáticas, né? Igual foi o caso do meu filho, do Eduardo, que eu tive que ele trabalha na área de saúde e ele teve o Covid e nem sentiu. Foi Ele só assintomático. ele é assintomático porque ele só descobriu porque ele falou, ele queria vir aqui em casa e eu não estava deixando, né? Ele falou, pai, eu vou fazer o exame porque ele trabalha como biólogo direto na área ele estava trabalhando direto com o pessoal de Covid. Entendi, Inclusive, entendi. viu muitos óbitos participando, colegas deles ficaram, um colega dele veio a óbito, Meu né? Deus. Então foi um momento que aí eu proibi ele até de ir para a igreja, que ele chegava do trabalho, já ia direto para a igreja. Uhum. Então ele estava com, então eu evitando isso, a gente está começando a fazer os nossos cultos, né? Presenciais, já voltamos, mas bem lento, em 3 etapas, né? Inclusive, a gente está, criança só filho de membros, crianças que a gente traz, que a gente faz um trabalho, estamos deixando para julho, Sim, né? Vamos sim. deixar até para a gente sentir o termômetro até o final de junho, Aí vocês estão entendeu? Então, recebendo o quê? Uma porcentagem da membresia? vamos receber só uma parte, entendeu? Que eu fechei os 2 canais que a gente usa. Que a gente usa o YouTube, usa O o Face, Face, né? onde eu tenho a maioria, e eu transmito do Instagram para o Face. Sim, sim. Eu jogo para os dois, né? Então eu travei bem e não avisei. O pessoal vai ficar, cadê vocês? Cadê todo mundo? Não, como ontem eu fiz também sem avisar nada, né? Uhum. Porque é a hora da gente já, o pessoal ter um entendimento, precisa estar na igreja, Sim, né? A gente sim. precisa se fortalecer. Porque senão eu quero o tempo todo estar aqui, né? É, É muito é mais prático, cômodo, né? é cômodo. E o senhor não, tanto que o senhor não gosta de comodidade que não deixou que a gente ficasse numa pandemia. Permitiu que a gente ficasse numa pandemia, né? É Então que às vezes a verdade. igreja vai se acomodando, né? Mas agora a ordem é para marchar, É. né? Tem que Vamos para começar mesmo aos poucos. Com toda. e as igrejas, a maioria, e outra coisa, igreja, eclésia, né? Eclésia é comunhão, é unidade, é o povo junto, né? Então a gente precisa ter esse entendimento do eclésia, né? Da igreja estar junto, né? Tanto É. que o senhor diz tá lá em Hebreus, né? Para nós congregarmos na igreja. Essa é a nossa visão, entendeu? Deixa eu ler uma palavra aqui, né? E depois a gente vou orar e já vou dar os avisos e deixar você à vontade para trazer a palavra de hoje, tá? E também é uma maneira de convidar depois, que a partir do dia 21 nós vamos ter 21 dias de culto, perdão, a partir do dia 29 nós teremos 21 dias de culto, né? E você vai estar convidada para estar pregando com a gente nesse período lá, presencialmente, tá bom? Amém, Vai amém. estar com a gente lá e
gente vai ter, começa dia 29 e nós vamos até o dia 19 de julho. Tá bom? Já Tá já bom. tá marcado aí, de repente tu faz umas três, pega nas três igrejas nossas lá ou nas quatro, tá? Amém. Tá na Vai ser bom bênção. rever os irmãos. Não vejo a hora, hein? Glória a Deus. Gente, eu quero compartilhar com vocês, depois desse bate-papo aí com a nossa irmã Carmosina, queria que você abrisse a Bíblia lá no Salmo 81, né, que é um dos salmos, né, que ele fala, um dos salmos de Asaf, né, e eu acho muito interessante, porque hoje é um momento meio de batalha, nós ainda estamos, né, estamos no finalzinho do nosso deserto, É. né? E passamos por ele, 1000 cairão ao teu lado, literalmente, 10.000 à tua direita, mas não fomos atingidos. Glória a Deus por isso. E esse salmo de Asaf, que ele escreve para o regente do coro, né? Ele fala assim: cante com alegria a Deus, o nosso defensor. Cante louvores ao Deus de Jacó. Comecem a música e toque os tamborins. Toquem músicas, né, alegres nas liras e nas harpas. Toque a trombeta para a festa, quando chegar a lua nova e quando for lua cheia. Isso é uma lei para Israel. Esse texto é interessante, gente, porque eles estavam também no meio das batalhas, das lutas que eles vinham aqui, né? E esse louvor, né, é uma mensagem que Asaf traz ao regente do coro, instruindo para que pudesse cantar. Ele, como um grande regente, um grande músico, né, Asaf, assim como Davi, ele pede que cante louvores, que o Senhor habita no meio dos louvores. Então eu convido vocês, né, a estar juntamente conosco nas igrejas, adorando, porque é o momento nosso, né? A gente passou tantos dias enclausurados, né, tantos dias dentro da nossa casa. Eu acho que quando Deus permite que a gente possa sair, nós temos que exaltar, engrandecer a Ele pelos feitos de nós ainda estarmos vivos, né, no meio de tantas pessoas que nós perdemos, tantas pessoas queridas, né? E já vai chegar a hora e o tempo. Amém, o Wesley está chegando, ele está falando aí, ó. Também, Wesley. Né? É o momento de nós estarmos juntos, unidos e reunidos para engrandecer aquele que vive e reina para todo sempre. Então, igreja que está aqui, igreja que estamos online, né? É o momento que nós convidamos vocês para juntos, né, irmos para a igreja adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Porque Amém. não é no conforto. A oração no quarto é bíblico, né? Mas adorar, ele mandou o povo para o deserto para prestar um culto a ele, né? Quando o povo sai do Egito, a palavra anterior era que o povo fosse ao deserto adorá-lo. Então, esse é o entendimento que eu trago para a igreja, que é o momento nosso de adorarmos o Senhor no seu lugar, no seu templo, na sua casa, e assim eu convido toda a igreja para isso. Amém? Gente, não esqueça que nós estamos também na nossa campanha de alimentos. Já estamos chegando a 300 cestas, que dá aproximadamente 10 toneladas, e vamos passar disso, né, se Deus quiser, ajudando os irmãos. Eu até comentei no podcast da tarde que nós ajudamos aí. Ontem entrou 10 cestas, que nós ganhamos as 10 cestas ontem, e ao ganhar essas 10 cestas, praticamente só ficou duas que já vai sair amanhã. Então, dessas 10, 8 já foram na igreja, que não conseguiu nem sair do carro do Bispo Roberto. Então, eu conto com vocês, com essa ajuda, né, para o alimento. Se você quiser fazer uma doação, está lá no site da igreja, que é o imif.com, imif.com ou imif.com.br ou iemif.com.org. Estamos em todos os, né, .com, .com.br, .org, ou vai no nosso canal no YouTube. Inclusive já tem uma quantidade de mensagens lá que está à sua disposição. Essa também vai estar, né, da nossa irmã Carmosina, está lá à sua disposição para que você possa também, ao mesmo tempo, ofertar e ouvir uma mensagem. Amém? Deixa eu orar também pelos dizimistas e por aqueles que estão enfermos. Inclusive, eu quero pedir uma oração em especial
para a sogra da nossa irmã Lúcia, que ela está muito séria, a situação está muito grave. Ela está entubada no hospital, já é uma senhora de, acho que é 89 anos, e há uma preocupação grande, perdão, 78 anos. Ela está no hospital e me pediu, ela é uma das nossas intercessoras, e ela pediu a oração pela sogra dela, que é esposa, perdão, que é a mãe do nosso irmão, dos dois membros nossos, né? Que são os dois Zés que estão lá, né? Então, vamos pedir a oração, peço a oração por ela, Dona Antônia. Amém? Pai, em nome de Jesus, em primeiro lugar, queremos te agradecer por esta noite, por mais uma noite que nós estamos aqui, felizes por estarmos na tua presença. Te louvamos, te engrandecemos, bendizemos a ti, porque tu és o Deus poderoso que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Pai, toma nas tuas mãos todos esses que estão enfermos, representando, Senhor Deus, em todos eles, nossa irmã Antônia, mãe dos Zés, pai e sogra da nossa intercessora, irmã Lúcia. Nós colocamos ela diante do Senhor, assim como todos esses que estão nesse momento passando por essa enfermidade, seja o Covid ou seja outras enfermidades, esses que estão internados, aqueles também que estão nos seus lares sofrendo qualquer enfermidade nesse momento, nós colocamos diante do Senhor, nós pedimos por cada um deles, pedimos a cura, clamamos ao Jeová Rafá, ao Deus que cura, que o Senhor possa vir com a sua providência nessas pessoas e também nessas casas, Pai. Em nome de Jesus nós clamamos, pedimos também sobre todos esses que trabalham nos hospitais, seja ele o médico, o enfermeiro, os técnicos, os biólogos, que cuidam das vidas, nós pedimos que eles também estejam protegidos pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, conforta o coração desses que também nesses dias estão enlutados, que perderam suas pessoas, amigos, entes queridos. Nós colocamos diante do Senhor e pedindo que o Senhor possa confortar o coração dessas pessoas, no nome de Jesus, Pai. Que essas pessoas possam entender, Senhor Deus, esse momento que nós estamos vivendo e sabemos que tudo está no seu controle. Apresentamos também cada dizimista, cada ofertante, cada um desses que também está doando as cestas básicas, os alimentos na nossa igreja. Te agradecemos por essas pessoas também e apresentamos cada oferta, cada dízimo que está sendo separado nesse momento para ser entregue na sua casa. Abençoa a vida dos teus filhos, faça-los prósperos no meio de toda essa diversidade, em nome de Jesus. Amém? Carmozina, que Deus te use tremendamente e fique à vontade para falar conosco. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Aqui para mim de vez em quando tá dando uma engasgadinha, mas eu Não, tá acho bom, que tá ótimo, excelente teu sinal. Por sinal, tá graças a Deus. excelente. Glória a Deus. Então, meus irmãos, hoje eu queria compartilhar algo sobre propósito. Queria falar sobre propósito. Hoje eu fiquei pensando e meditando em Deus, né, acerca do que nós deveríamos conversar, né? Nem chegamos a falar sobre nenhum tema, nada, né, Isso. apóstolo? Mas algo que o Senhor colocou no meu coração, que eu tenho pensado muito, é sobre essa questão de propósito, né? Porque o que é propósito? O que é ter um propósito? Ter um propósito é ter um alvo, é ter um objetivo, é ter uma intenção, um plano, é ter um direcionamento. E aí, assim, a nossa tendência, muitas vezes, é acabar vivendo a vida num ritmo meio que vai indo, né? Vai indo conforme a maré, né? Sem ter uma meta, sem ter um propósito. Ou a gente acaba tendo muitas metas e muitos propósitos dentro daquilo que a gente pode chamar de vida pessoal, e muitas vezes não olhamos, não entendemos, ou não procuramos nos encaixar no propósito que Deus tem especificamente para a gente, como cidadãos do céu, como pessoas que fazem parte do reino de Deus, que fazem parte do teu propósito. Então, eu quero falar um pouco de propósito nesse sentido, de entender como é que eu e você, a gente se encaixa dentro do que Deus está fazendo. Porque bem verdade é que Deus está fazendo. Deus está movendo. Nós estamos a menos do que a última hora
para o Senhor Jesus voltar ou para nós irmos para Ele. Existe alguma coisa na atmosfera física e espiritual se movendo, só não vê quem é cego, porque as coisas já não estão mais do mesmo jeito, está tudo muito diferente. Então, ó, Deus está se movendo, a mão do Senhor está se movendo, e nós precisamos entender aonde a gente se encaixa, qual é o nosso comportamento, o que a gente deve fazer no meio disso tudo. Porque senão a gente corre o risco, sabe, apóstolo, de ficar, não deixa a vida me levar, assim, ó, e vai indo. Aí tem aquele, né, aquele pessoal que vive, trabalha para comer, come para trabalhar, aí fica aquela coisa todo mês inteiro ansioso para vir um salário, aí vem um salário, paga uns boletos, e no mês seguinte é igual, e aí agora com a pandemia, aí mesmo que já fica frustrado, porque alguns sonhos e metas que tinham não conseguiu realizar. E assim, eu converso com algumas pessoas que eu não estou diminuindo o sofrimento, nem a problemática desse tempo, é um tempo muito problemático, é um tempo de muita dor, de muito luto, de muito sofrimento, mas é interessante que a gente está falando de 4 meses. É claro que vai se estender, a gente ainda vai ter o novo normal aí, né? Vai ter muitas consequências. Mas eu escuto discursos de pessoas com 30, 35, 40 anos que quer justificar uma vida de não realização em 3, 4, 5 meses. Ah, eu não consegui fazer por causa da pandemia. Gente, vamos lá. A pandemia... Eu não comprei minha casa por causa da pandemia. Eu não terminei a faculdade. Eu ouvi uma pessoa me dizer, eu não casei. Eu falei, mas gente, quem casa em 4 meses? Se você me disser que você não casou por causa da pandemia, você não fez uma faculdade por causa da pandemia, pode ter atrapalhado o processo. Agora, nos impedir, porque existiu vida para trás e vai existir vida para frente. Com certeza. Ainda que diferente, ainda que mudada, vai existir. Muitas vezes, né, eu costumo brincar, né, que de vez em quando a vida nos dá algumas bandas, né, a gente passa por algumas derrotas, e tem pessoa que quando leva uma rasteira da vida, aproveita que já está no chão, tira um cochilo. Já tô aqui mesmo, né, me dá um edredom que eu fico por aqui. E a gente vai justificando, às vezes, as nossas fraquezas de nos encaixarmos no plano de Deus com tudo que está acontecendo. A gente usa o cenário. Quando, na verdade, muitas vezes o cenário, mesmo sendo de dificuldade, é o cenário que vai fazer com que todas as coisas cooperem para o propósito de Deus. Romanos fala isso. Então, aqueles que amam a Deus e que entendem quais são os seus propósitos, vão ver todas as coisas cooperarem para chegar onde deve chegar. Eu costumo brincar que todo o cenário, todas as etapas ruins de José fizeram com que ele chegasse no posto de governador já sendo governador. Ele não se tornou governador quando alguém disse, agora você é governador. Não. Ele se tornou governador quando ele aprendeu a governar sobre todas as dificuldades da qual ele passou. E isso fala de propósito, porque quem entende o propósito que tem, começa a viver, a caminhar, a respirar, a investir tempo, a se dedicar por tudo. Faz com que tudo caminhe dentro daquele propósito, porque ele sabe o para que ele existe, o para que ele nasceu, o para que ele respira, e vive como alguém que se projeta para isso. E às vezes a gente tem isso muito claro na nossa vida, né? Na nossa vida financeira, no nosso trabalho. Por exemplo, eu quero comprar uma casa. A pessoa se dedica, junta dinheiro e faz e acontece. Eu quero fazer um curso, estuda, e nananana. Mas às vezes a gente não tem esse mesmo empenho e dedicação e planejamento para se encaixar no propósito de Deus. Porque muitas vezes a gente nem sabe qual que é o propósito de Deus para a nossa vida. E aí eu queria ler um texto que está no livro de Esther. Eu gosto muito do livro de Esther, sempre prego no livro de Esther, porque eu acho uma história muito rica, onde Deus fala de muitas formas, né, de muitas maneiras. Esther, capítulo 4, a partir do versículo 12. Esther, capítulo 4, a partir do versículo 12, diz assim: Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os deuses, só você escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a sua família e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para esse momento, para um momento como este, que você chegou à posição de rainha. Até aí, do 12 ao 14. Eu gosto muito dessa reflexão que Mardoqueu faz,
Qual o contexto, né? Só para a gente lembrar rapidinho do contexto da história. Estela se torna rainha depois que o rei tem um atrito com a ex-rainha, né? Com a rainha Vashti ou Vashti. Ela assume o trono no lugar da outra rainha e aí ela está ali vivendo com o rei, né? O rei escolhe ela para ser rainha. E o primo dela, Mardoqueu, que a criou como órfão, né? Que ficou com Esther por conta dela não ter pai e mãe, ele fica fora do castelo. E aí um general, um oficial, Amã, um oficial grande lá, cria uma espécie de implicância com o tio dela, enfim, e convence o rei a lançar um decreto contra todos os judeus. O decreto era: vamos matar os judeus. E aí o tio, né, o tio de Esther, Mardoqueu, manda um recado para ela: olha, você está aí dentro do palácio, então você agora, nesse momento, é a melhor pessoa para interceder por nós. E aí Esther rebate, justificando da seguinte maneira: olha, para ir falar com o rei tem que ser convidado. Se eu entrar na presença do rei sem ser convidado e ele não quiser me receber, ele pode me executar, mandar me matar. Aí, a resposta de Esther é isso aqui. Mardoqueu fala para ela: olha, Esther, você está aí no palácio, mas não pensa que você vai escapar. Você é tão judia quanto todo mundo. Se for matar o judeu todo, você morre também. E para pensar, vai que não é para esse propósito que você chegou nesse lugar. E é essa reflexão que eu quero fazer nessa noite, porque propósito é isso. Propósito é quando você entende o porquê que você chegou naquele lugar, naquele momento. E aí você sabe exatamente o que fazer naquela hora. Porque uma vida com propósito é uma vida que aponta para algo, é uma vida que tem um objetivo. E Deus está nos convidando a voltar a olhar para o que é a nossa meta, para que é o nosso objetivo. Porque, de fato, esse tempo bagunçou as nossas agendas, bagunçou a nossa vida, bagunçou os nossos horários, pode ter bagunçado a sua conta, pode ter bagunçado os seus projetos, mas não pode bagunçar o teu propósito. Porque os propósitos daqueles que são chamados segundo o coração de Deus, eles vão para além de como está o cenário. E aí eu queria falar sobre isso porque a gente confunde muito o propósito de Deus com os nossos sonhos, né? E assim, a gente tem sonho, todo mundo tem sonho, né? Sonho de casar, ter filho, né? Eu sou líder de adolescente, agora de mocidade lá na igreja, né? Às vezes eu fico rindo com os jovens, que eles falam: tomara que Jesus não volte antes de eu casar. Aí eu falo: quero que Jesus volte, que você morra solteiro, brincando. Mas a gente tem os nossos sonhos, os nossos projetos. O problema é que muitas vezes nós nos dedicamos, nós nos esforçamos para que os nossos projetos aconteçam, se realizem, mas a gente esquece de qual é o propósito de Deus sobre a nossa vida. E o ideal é que nós venhamos a entender quando o propósito de Deus se alinha ao nosso sonho. Aí eu lembro logo de Ana. O sonho de Ana era ter um filho, e o projeto de Deus era ter um juiz. Era ter um sacerdote. Aí, quando Ana apresenta o sonho dela dentro do propósito do que Deus tinha, automaticamente tudo se alinha. Para Ana, um filho, para Deus, um sacerdote. Acontece. O problema é quando nós queremos sonhar os nossos sonhos e queremos que Deus abençoe e prospere os nossos sonhos, mas não queremos entender que dentro dos nossos sonhos nós temos os propósitos de Deus, porque Deus quer nos usar para os seus propósitos. Então, conversão, ao contrário desse evangelho que se prega aí, de prosperidade, né, de riquezas, bens materiais, a gente ser próspero não é só a gente ter os nossos sonhos realizados, mas a prosperidade que vem de Deus é quando os nossos sonhos se realizam debaixo do propósito divino. Amém. É verdade. Então, não era interessante para Deus fazer com Esther: Esther agora é rainha. Esther deixou de ser órfã, deixou de ser uma exilada, para ser agora rainha. Agora vive no harém, tem quem sirva, tem tratamento de beleza, tudo está dando certo, e é isso. Tranquilo, acabou. Não, tinha algo maior para ser feito dentro daquilo dali. Tinham vidas para serem alcançadas, tinham pessoas para serem alcançadas. O problema é que muitas vezes a gente quer se encaixar, a gente quer ser abençoado, a gente quer alcançar, mas a gente não quer entender o que Deus quer fazer com a gente naquele lugar.
E para tudo quanto é coisa, aonde tem um crente, aonde tem uma pessoa solta, eu creio dessa forma. Existe um propósito de Deus, em Deus, para que a gente esteja em determinado lugar, para que a gente alcance determinados lugares, porque existem pessoas que precisam ser salvas, existem pessoas que precisam ser abençoadas. Então, Deus quer nos fazer entender. Quem sabe não foi para esse momento que você chegou onde você chegou, para que você se alinhe com o projeto que Deus tem para você e para o que está à sua volta. Naquele momento, Esther entendeu que ela não tinha chegado no palácio só para benefício próprio, mas que ela tinha chegado no palácio para que ela fosse um instrumento de libertação para todos os judeus que estavam ameaçados de morte. Ou seja, havia um propósito maior na vida de Esther, em alcançar o que ela alcançou. O grande problema nosso na obra de Deus é que muitas vezes nós alcançamos o lugar, mas não enxergamos o propósito em estar lá. Entendi. E quem não enxerga o propósito de chegar onde chegou em Deus, nunca vai entender o que é para fazer na obra. Aí eu me lembro de Sansão. Sansão, por conta da vida de Sansão, existe um dos versos mais tristes na Bíblia. Um dos versos mais tristes versículos na Bíblia, para mim, é o que está escrito entrelado à vida de Sansão, que diz assim, que Sansão matou mais filisteus na sua morte do que na sua vida. E Sansão foi prometido aos pais. Deus prometeu Sansão aos pais para o seguinte propósito: ser juiz de Israel e livrar Israel dos filisteus. Então, esse último verso diz que Sansão foi mais próspero quando morreu do que vivo. Porque a vida inteira dele, ele não entendeu qual era o propósito dele. Ou seja, ele foi mais útil para a obra de Deus quando morreu do que quando estava vivo. É aquele famoso ditado, tu vale mais morto do que vivo, né? Exatamente. E ele realmente valeu mais morto do que precisou chegar no fim da vida para entender qual era o propósito. Porque pegou aquilo que Deus deu para ele para determinado propósito, usou sempre benefício próprio. A força que Deus depositou sobre a vida de Sansão para que ele livrasse o povo dos filisteus, ele sempre usou em benefício próprio. Usou para arrumar mulher, usou para bater nos primos da mulher, usou para levantar a muralha que ele estava a fim de levantar, mas para fazer o que tinha que fazer, ele nunca entendeu qual era realmente o propósito. E muitas vezes nós vivemos assim, correndo atrás dos nossos planos e nossos projetos, e eu não sou contra correr atrás dos nossos planos e nossos projetos. Eu acho que você tem que correr mesmo, que você tem que sonhar, que você tem que orar, mas eu e você precisamos entender que quando nós demos a vida para Jesus, se tornou dele, e que ele tem um plano que está em curso desde a fundação do mundo, e que a nossa vida chegou onde chegou para que coopere para esse plano. Então, da mesma maneira que Mardoqueu fala para Esté, minha filha, quem sabe não foi para esse propósito que você chegou onde você chegou. Deus tem nos falado. Quem sabe não foi para esse propósito que você sobreviveu, por exemplo, a essa pandemia, sobreviveu a essa doença, sobreviveu a tudo isso, para chegar em algum lugar e ser útil para a salvação de outras pessoas. Amém. O problema, apóstolo, é que nós vivemos numa geração, assim, né, no geral, de pessoas que querem ser alvo da resposta de oração, que querem ser alvo do propósito de alguém, mas não quer ser a pessoa que responde a oração de alguém, a pessoa que ajuda alguém no propósito. E o Senhor tem nos convidado nesse tempo a tomar novamente a rédea das nossas vidas. Não é porque a nossa agenda foi bagunçada que a gente não vai ter projeto. Não é porque a nossa agenda foi parada, travada, que a gente não vai ter propósito. Porque Deus usa quem Ele quer nas circunstâncias que Ele quer. E na circunstância de problemática ali do povo de Israel, o Senhor decidiu usar a vida de Esté para livramento. Então foi para aquele propósito que ela chegou onde chegou. E muitas vezes Deus quer usar a nossa vida para livramento, que Deus quer fazer a gente ser o alvo para tocar outras pessoas, mas nós esquecemos disso, porque andamos sem propósito. Hoje em dia está muito comum as pessoas não serem... o suicídio está em alta, né? Mas eu chamaria isso de... Eu nem sei se esse termo existe, se tiver até algum psicólogo aqui já me perdoa, mas a gente meio que vai sendo um suicida passivo, sabe? A pessoa não se mata, a pessoa não fala em morrer, mas também não tem prazer na vida, não encontra em Deus o prazer da vida. E a gente vai se acomodando nos líderes, nas pessoas, e vai esquecendo do propósito.
Mas é aquilo, né, apóstolo? Existem lugares dos quais eu nunca vou, o senhor nunca vai. Quem vai pregar para quem está lá naquele lugar? Talvez seja alguém aqui dessa live. Todos nós temos propósito, seja no nosso trabalho, lugares que outros não alcançam, trabalho, faculdade. Às vezes, dentro da nossa casa, existe um propósito para a nossa vida, mas que a gente não consegue enxergar porque estamos muito limitados ou com nós mesmos, ou porque desistimos, estamos desanimados. E essa palavra desanimado, desânimo, tomou conta desse tempo. Muitas pessoas desanimadas. Eu converso com muita gente que está com dificuldade de orar, dificuldade de se manter espiritualmente, dificuldade que dirá para ser usado para alguém, né? Que dirá para se encaixar no propósito de Deus, que dirá para isso. Eu, né, só para acrescentar aí o que você está falando, eu tive a reunião com a minha equipe essa semana, com a liderança da semana passada, e um dos temas que Deus colocou no meu coração foi assim, resgatar o soldado ferido. É isso. Porque ficaram feridos no meio de uma guerra. Entendeu? Tem muita gente ferida, com a vida muito sem propósito, mas a gente não pode esquecer essa questão do resgate, apóstolo. É justamente isso. Nós precisamos resgatar o para quê e o porquê nós estamos vivos, porque existe um propósito. Ainda existem pessoas que precisam ser salvas, ainda existem pessoas que precisam encontrar Jesus. A gente vai lidar com muita família enlutada. E às vezes a gente pega tudo e bota tudo na conta do pastor. Não, o Senhor levantou o apóstolo para pregar, consolar. Mas o Senhor vai fazer tudo, consolar, edificar, pregar para todo mundo? Nós, como os membros, precisamos assumir essa responsabilidade, porque Deus tem propósito para todas as vidas da terra. Eu creio que Deus não gasta ar, não gasta oxigênio, não concede a vida à toa. Ele disse para Elias, ó, tem 7.000 que não se renderam. Sai daí da tua comodidade. Estava dentro da caverna, sai, tem 7.000 que não se renderam. É exatamente isso. É exatamente isso. E o propósito, quando a gente sai da meta individual para o propósito de Deus, os nossos olhos fazem assim, ó. É um negócio doido. Vou citar o exemplo. Pedro pescou a noite inteira. Aí naquilo, esse texto é muito doido, porque esse texto ele revela a soberania de Jesus. Por quê? A gente está falando de um pescador que tentou pescar e não conseguiu. Aí vem o carpinteiro. O especialista em sua tarefa tentou executar e não conseguiu. Aí vem o carpinteiro e fala, usa primeiro o barco, porque antes de operar milagre, o senhor quer saber a nossa disponibilidade para ser usado. Isso é importante. Primeiro usa o barco. Aí depois fala, agora vamos para o mais fundo. Vai para o mais fundo com Pedro e faz a pesca maravilhosa. Ou seja, naquilo que Pedro era em sua individualidade, pesca, ele foi bem sucedido em Deus. Tanto que precisou chamar outros barcos para encher também. Traz o barco para o mar. Quando chega no mar, ele entende o propósito de Deus. Vem comigo que eu te farei pescador de homens. Quando ele sai da meta individual para o propósito, os olhos dele se abrem e a meta individual fica para trás. Os peixes ficam tudo para lá, porque ele vai seguir o propósito. E, de fato, Deus faz uma pesca maravilhosa de homens com ele, anos depois, 3 anos depois, em Atos dos Apóstolos. Primeira pesca de 3.000 homens, segunda pesca de 2.000 homens. Deus cumpre a palavra revelada sobre o propósito que ele tinha na vida de Pedro. E nós temos buscado muito o poder de Deus, a palavra de Deus dentro daquilo que é a nossa meta, dentro daquilo que é o nosso sonho pessoal. Mas o Senhor tem nos convidado a fazer parte do propósito de vida global, da história, que Ele está se movendo e está fazendo, porque existem muitas pessoas precisando de uma palavra, de um abraço, de um telefonema. Existem pessoas que, se a gente só fizesse isso aqui, ó, apertasse essa setinha aqui e mandasse uma palavra dessa para ele, a gente já estaria dentro do propósito de Deus, porque poderia ser essa simples palavra, essa simples live, que ia mudar a vida do outro. O problema é que a gente ficou tão assim, que a gente está esquecendo de fazer parte do macro. De que Deus tem 1 milhão de pessoas, de que existem outras pessoas feridas, de que existem outras pessoas que precisam ser cuidadas. Então, muitas vezes, a gente vai vivendo a vida e vai desanimando, e vai cansando, ou vai ficando bem, e a gente vai esquecendo de que Deus tem um propósito para cada um. Um propósito para cada um. Que não tem a ver com título ministerial, porque tem gente que, quando eu for pastor. Eu pelo menos entendo, apóstolo, que o pastor ele só é reconhecido, é aquele que já está cuidando de ovelha, ó, há muito tempo.
Aí vem um outro pastor e fala, ih, tá cuidando de ovelha, vamos só, como é que se diz? Liberar a Oficializar? unção sobre ele. A unção sobre ele. Exatamente. Vamos liberar a unção para oficializar o que ele já está fazendo? Isso aí. Porque ele já está sendo, e reconhece e oficializa. Muitas legalizar, vezes a gente legitimar. Legitimar, isso aí. Isso aí. Porque já está andando dentro do propósito que Deus está fazendo. O problema é que a gente quer esperar alguma coisa acontecer para a gente se tornar ativo no propósito que Deus tem. Alguém tem que vir falar, aí tem que vir um profeta, né? Tem gente que só acredita se vier um profeta rodando. Ah, eu não tenho dom para isso, tem que vir um anjo. Já tem a palavra já disse. Eu uso muito o crente hollywoodiano, ele quer o flash, aquela musiquinha da Xuxa, o disco voador descendo, cheio de iluminação, aí Deus fala, é Deus que vai descer desse jeito. Cheio de som alto, piscando, aí que vem a história. Tem gente que tá esperando isso. Sem graça, né? Você tá na Bíblia? Pô, eu quero um bim dando rasante. Deu um tal de Jesus Carpinteiro, o Jesus Carpinteiro, filho de Maria e José. Era isso que eu... Não foi o que eu imaginei, né? E às vezes eu lembro que assim, o Senhor, ao longo da minha história, apóstolo, usou muitas pessoas de diferentes formas para dizer que Deus ia me usar na palavra. Mas a primeira vez que eu entendi isso, fui eu lendo sozinha. Eu lendo a Bíblia sozinha, eu entendi. Deus revelou no meu coração que ele tinha um chamado para mim na palavra. E por que eu estou falando isso? Porque a vida sem propósito, ela tende a morrer, sabe? Ela tende a se perder. E Jesus fala, o ladrão veio matar, roubar e destruir, mas eu vim dar vida. E vida em abundância, ou seja, não é qualquer vida, não é só estar vivo. Não é trabalhar para pagar boleto para trabalhar, comer, dormir. Tem gente que vive nesse ciclo, né? Come, dorme, acorda e vive de testemunho antigo ou de testemunho dos outros. Não, tem um apóstolo lá na igreja que Deus usa muito a vida dele. Ok, mas o que Deus está fazendo na tua vida? Ah, mas eu não tenho dom para falar. Moisés também não tinha. O cajado dele abriu o mar. As pessoas dizem que Paulo era pesado de fala. Mas era bom de escrita. Que era bom de escrita, mas quando falava não era legal. E Deus usou ele naquilo que ele era bom. Fez as melhores cartas, a maior parte do Novo Testamento é o que Paulo escreveu. Então, se ele tinha uma dificuldade na fala, Deus usou ele na escrita. Talvez Deus queira te usar na escrita para mandar cartas. A grande questão é que o mundo é dividido em dois grandes blocos. Dos que são missionários, ou seja, estão debaixo da missão de Deus, e dos que são campo missionário. O problema é que tem gente que nem é mais do campo missionário, mas nem se tornou missionário, porque não vive debaixo do propósito de Deus, vive debaixo do próprio propósito. É o crente Senhor... neném. Eternos nenéns, né? Nem evangeliza, nem trabalha. E esses são os que dão mais trabalho, esses neném aí, ó. O neném, o crente neném. E se tem uma coisa que acontece quando a gente está à toa, quer ver um à toa? Um à toa acha defeito. Isso. Ele tem tempo. Ele tem tempo, ele fica ocioso ali, né? Presta atenção no que não tá legal, aí já vem as críticas. O estar ocupado, ocupar a nossa mente, ter um propósito, faz de nós pessoas que avançam, faz da gente menos crítico, faz pessoas proativas. O grande problema é que nós estamos muito sem propósito. Nós vivemos num país evangelizado. Eu costumo brincar que nós não precisamos, assim, eu fico brincando, São Gonçalo, tudo que São Gonçalo não precisa mais é de igreja, apóstolo. Eu moro aqui em São Gonçalo. É o município que tem mais igreja na América Latina. Tem gente que chega a dizer na América como um todo. É uma igreja em cada esquina. Maior igreja por metro quadrado, né? Sim, você sai de uma entre outra. Ó, vai batendo o muro aqui. Eu já preguei 1 milhão de igrejas aqui e ainda não preguei em todas. Tenho muitos amigos aqui de igreja e tal. A gente não precisa evangelizar mais São Gonçalo. Antes da pandemia, você entrava numa loja qualquer de roupa, você ouvia música cristã e tudo mais. Mas, em contrapartida, é um dos municípios mais perigosos do estado do Rio de Janeiro. A conta não fecha.
É Muito sujo, São violento. Gonçalo é um lugar sujo, muito violento. Eu posso falar porque eu moro aqui. As É ruas isso são aí. escuras. Então, por que a conta não bate? Porque aqui a gente não precisa mais da evangelização, mas a gente precisa do discipulado. Política corrupta, né? Um país muito, Muito muito corrupto. corrupção. Até o hospital não está pronto ainda, que Ainda, inaugurar a pandemia está acabando e o hospital não foi. Eu acho que foi semana passada que o prefeito soube que tinha uma pandemia, de tão aquém que ia São Gonçalo. Natal vai ficar pronto, o ano novo. Por aí, por aí. E aí, por que eu estou falando disso? Porque é um lugar que não precisa mais de evangelização, mas precisa de discipulado. Aqui precisa de discipulado. É um lugar muito evangelizado, mas pouco discipulado. É um lugar onde bandido acha que por dar o dízimo está tranquilo, não precisa mudar de vida. É verdade. E aí, da onde vai vir esse discipulado? Da onde vai vir esse discipulado? De todos esses cristãos que vivem nesse lugar, que tem que pregar Jesus, que tem que se comprometer com a obra do Senhor. A gente precisa parar de viver no nível, eu preciso de uma oração, eu preciso de um milagre. Todos nós precisamos, mas a gente precisa se posicionar como alguém que também consegue orar pelo outro, consegue cuidar do outro. A gente precisa sair dessa posição de só ser cuidado, sabe, apóstolo? Porque o apóstolo Paulo diz assim: eu recebi do Senhor o que vos entreguei. Que na noite que foi traído, o texto de 1 Coríntios lá, que ele fala sobre a ceia. Ele diz que ele recebeu e entregou. A gente só quer receber. E a gente fica uns crentes inchado, gordo, que vai vivendo sem propósito. Obeso. Obeso. E aí, no fim da caminhada cristã, você pergunta assim, mas ok, e aí, quantos você trouxe para Jesus? Menino, uma vez eu falei com uma vizinha, mas ela não quis mais, eu não quis perturbar ela e acabou. A gente não tem um testemunho para contar, né? Aí não trouxe ninguém para Jesus, não foi exemplo para os filhos, porque quantos cristãos, assim, eu não vou ser hipócrita de botar tudo na conta dos pais. Eu acho que eu nem tenho filho para falar isso. Eu acho que filho cresce e toma as suas decisões. Mas quantas vezes os pais não conseguem nem ser exemplo do evangelho para os próprios filhos dentro de casa? Do mesmo jeito que os filhos não conseguem ser nem exemplo de evangelho para os pais. Isso são vidas sem propósito. São pessoas que ganham dinheiro, mas não ganham valores. Ganham preço, mas não ganham valores. São pessoas que conquistam coisas, mas não conquistam pessoas. Quantas pessoas conquistam coisas? Conquistam diploma, conquista carro, conquista casa, conquista tudo, conquista o emprego do Senhor, mas nunca conquistou ninguém. Ninguém para o evangelho. Ninguém. E a gente tem que voltar a querer ter uma vida de propósito em Deus. Os propósitos de Deus não anulam os nossos sonhos. Eu creio que o Senhor quer revelar a vontade do coração dele a nós, para que nós vivamos o propósito dele juntamente com nossos sonhos, para que a gente sonhe os sonhos de Deus. O problema é que a gente só quer sonhar os nossos sonhos e não quer saber se os nossos sonhos se encaixam no projeto de Deus. A gente quer o que a gente quer, entendeu? Se não se encaixar, o problema é dele, ele que use outro. Eis-me aqui e vê aquele ali. Mateus 6,33, né? Buscai primeiro, né? Buscai primeiro. Existe uma ordem. Existe uma ordem. E o Senhor usou Mardoqueu para falar para Esther. Quem sabe não foi para isso que você chegou onde você chegou, e Deus quer abrir os nossos olhos dizendo, quem sabe não foi para isso que você arrumou esse emprego, quem sabe não foi para isso que você está nessa igreja, quem sabe não foi para isso que você casou com essa pessoa, que você tem essa sogra, que você tem esses familiares, porque Deus quer fazer com que a nossa vida se encaixe no seu propósito. O Senhor quer nos usar, irmãos. E assim, brasa no meio do braseiro é muito legal, né? Às vezes a gente quer ser usado na igreja, onde tudo coopera. Aí é bênção, né? Glória a Deus, aleluia. Mas se você pegar uma pitada de sal e jogar no sal, não vai fazer diferença nenhuma, porque já está salgado. É a mesma coisa de acender uma luz num quarto que já está aceso. Então, o projeto de Deus é fazer luz brilhar nas trevas. O projeto de Deus é salgar aquilo que anda sem sabor. Então, o Senhor quer nos impulsionar a ter uma vida de propósito, de entender. Quem tem propósito consegue enxergar todas as oportunidades se voltando para Ele. Quem tem propósito é assim. Você consegue perceber qual é o ambiente. E aí, eu lembro durante muito tempo na minha vida, um exemplo muito tosco, né? Mas só para contar, aconteceu há uns anos atrás. Deve ter uns 5 anos isso, apóstolo. Durante um tempo da minha vida, eu fiz dança. Eu já fiz balé, já fiz dança. Assim, hoje em dia eu não danço nada, né? Mas eu fiz um tempo de dança. E aí, os meus familiares
não são cristãos, uma parte, né? Algumas tias minhas. Glória a Deus, Andressa, aleluia. É isso, a gente vê Deus nos usar para esses propósitos. E aí uma parte da minha família não é cristã, uma parte, e minha prima ia fazer 15 anos, aniversário de 15 anos. E ela foi falar, eu vou fazer festa, aquela coisa toda, mas eu queria fazer uma coreografia. Dançar uma música assim, né, que estava na moda agora. E ela lembrou de mim, ela falou, Carmozinha, você fez dança durante um tempo, né, tal. Falei, fiz. Ela, você faria a coreografia do meu aniversário? Falei, manda as músicas que eu vou fazer. Imediatamente encontrei naquilo uma oportunidade. Todo ensaio que eu ia lá, passava a coreografia para ela, no final falava, vamos orar. Aí a gente orava, deixava um versículo, tal. No dia da festa, pelo muito incrível que pareça, assim, na hora do cerimonial, no meio daquela coisa, minha tia falou, esse tempo que a gente se preparou para a festa, tal, Carmozina sempre esteve na nossa casa, orava, então, agora aqui na festa eu queria pedir em respeito que as pessoas deixassem os seus copos, de quem está bebendo e tal, vamos fechar os nossos olhos, quero chamar a Carmozina aqui para orar. Eu falei, quem planta colhe, daqui, ó, e pude orar lá, então, quem tem propósito, o meu propósito sempre foi ganhar a minha família, aquela minha família. Ainda não os ganhei para o Senhor, mas me mantenho no propósito. Então, toda oportunidade que eu tenho, eu já olho para isso como uma boa oportunidade de jogar a semente. O Amém. problema é que se a gente não pensa dessa forma, a gente nem enxerga essas possibilidades. Verdade. Então, uma vida sem propósito nos impede de ser objetivo, de ser assertivo, apóstolo. E o Senhor quer resgatar em nós o propósito. A gente não pode sair dessa pandemia e falar, foi tão difícil, terrível, e ficar juntando caquinho para sempre, e não conseguir. Não, Deus quer nos chamar a ser resposta para esse mundo. Porque se nós vamos voltar guerreiros feridos, que quem não tem o Espírito Santo. Imagina nós que temos o Espírito Santo, que passamos por isso com dificuldade, com tristeza, vendo os noticiários, sendo impactado pelas notícias. Imagina quem não tem o Espírito Santo de Deus. Então, nós precisamos acordar para essa necessidade. Nós não podemos mais ficar na posição de cristãos que queremos o tempo todo uma resposta, de queremos o tempo todo ser acudido, de o tempo todo que alguém venha até nós, venha a nós o vosso reino, essa coisa de, Senhor envia um profeta para mim, Senhor envia, nós precisamos nos posicionar para ser também bênção na vida de alguém e entender que a gente faz parte disso tudo. E aí, por último, eu queria deixar uma reflexão de um texto que eu gosto muito, sabe, apóstolo? A Grande Comissão em Marcos, a Grande Comissão tem nos Evangelhos, né? Mas a de Marcos eu gosto muito, Marcos 16, a partir do versículo 15, como vocês lidam com pessoas que compartilham de outra fé. Já falo, eu gosto muito de falar disso. Já falo. Diz assim o texto, a partir do versículo 15. E disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem queira e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Esse texto aqui, apóstolo, virou uma chave na minha vida. Por quê? Quando eu queria muito ir para a África, agora eu estou nesse dilema de novo, porque eu quero ir esse ano de novo. Né? Tem uma viagem para final do ano, a gente não ia mais, não fomos em julho, íamos em julho, não compramos a passagem, mas tem uma para novembro, eu quero ir. E quando a gente começou no propósito de ir, eu orava a Deus para os recursos virem, porque eu não tinha como custear a passagem. Só que eu estava orando a Deus para o dinheiro vir, e comecei a vender camisa e fazer isso, fazer aquilo, mas eu não comprei a passagem. E aí um dia o Senhor falou no meu coração assim, medita nesse texto. Aí eu fiquei uns 15 dias, de madrugada eu acordava e meditava nesse texto, até que um dia meus olhos abriram para o versículo 17 de Marcos 16, porque o versículo diz assim, e estes sinais seguirão aos que creem. Aí eu me dei conta que para você ser seguido, você tem que estar andando. E para você ser seguido, vem atrás de você e não na frente. Ninguém é seguido pela frente. Né? Pela frente sou eu que estou perseguindo. E o Senhor falou ao meu coração, Carmozina, você está seguindo os sinais. E a Bíblia diz que os sinais seguirão os que creem. Se você crê, o sinal é que tem que te seguir.
Pronto, virou a chave. Eu fui lá e comprei a passagem sem ter R$ 1 e os sinais me seguiram. Eu paguei até o último centavo, porque Deus proveu todas as coisas. Mas eu passei muito tempo eu correndo atrás dos sinais, quando a palavra diz que é o sinal que tem que correr atrás de mim. Então, nós estamos vivendo num tempo, apóstolo, onde as pessoas querem sinais sem propósito. E Deus não faz milagre à toa, Deus não faz milagre em vão. O milagre é resultado de um propósito. Quem não tem propósito não precisa de sinal. Se você não quer chegar a lugar nenhum, você não precisa de mar aberto. Se você não quer invadir cidade, você não precisa de muralha caída. Se você não está disposto a enfrentar o deserto, você não precisa de maná. Os sinais são resultado de quem tem um propósito. O povo tinha um propósito de chegar do outro lado, por isso vieram os sinais. O problema é que a gente quer milagre sem propósito. Aí a gente fica a vida inteira, Senhor, me abençoa. Eu quero ver os teus sinais. Mas não tem propósito, não tem para que Deus abençoar. Não tem por que Deus fazer. Também estou com saudade, Paulo. Então, Deus quer nos levantar para ter propósito, para ver os sinais dele com propósito, para ter um objetivo. Então, a gente precisa orar de Deus. Deus, o que o Senhor quer para mim nesse tempo? Talvez seja cuidar melhor da minha família. Talvez seja ajudar o Senhor. Chegar, ligar para o seu apóstolo. O que o Senhor está precisando? Está precisando? Estou em casa à toa. Está precisando de alguém para separar a cesta básica? Eu vou. Está precisando de alguém para ficar na igreja orando? Eu vou. Eu preciso. As pessoas precisam achar um propósito de vida, porque tem gente vivendo pelo outro. E quantos casamentos frustrados porque a pessoa se casa e o propósito de vida dela vira o cônjuge. Aí ela tira, Jesus, dá licença aqui do trono, que agora o trono é do meu marido. Aí bota o marido no trono. O marido, coitado, pobre, pecador, um dia engorda, a barriga cresce, muda, aí a pessoa fica marido. Por conta, na verdade, o alvo da decepção fomos nós mesmos, que colocamos o cônjuge no lugar do propósito de Deus, da obra de Deus. Verdade. Voltou? Mas é isso, sabe, apóstolo? Eu acho que a gente precisa entender. Quando a gente começa a compreender qual é o propósito do Senhor para a nossa vida, o que Deus quer que a gente faça, como é que a gente caminhe, e a gente entender que mais do que suprir as nossas necessidades, né, a própria palavra nos garante isso, esses recursos. Qual é o pai que o filho pedindo pão vai dar pedra, ou pedindo peixe vai dar cobra, né? Mas às vezes a gente fica tão focado em ter a resposta aos nossos recursos, em ter a resposta às nossas necessidades, que a gente esquece que Deus nos convida a fazer parte do reino e nos permite ficar na terra para nós sermos moldados, mudados e ser o instrumento para que outras pessoas também encontrem paz nesse reino, para que outras pessoas venham viver para Jesus, para que outras pessoas sintam o amor de Deus. Então nós somos instrumentos para outras pessoas alcançarem, compreenderem quem é Jesus. E é claro que nós precisamos, nós vamos olhar para as nossas necessidades, nós somos seres humanos, nós vamos ficar, às vezes, um pouco aflitos e tudo mais, mas a vida não se resume a isso. Então, o que Deus o que o Senhor colocou no meu coração nós precisamos resgatar o propósito. Para que nós fomos chamados? Será que a nossa vida só se resume a isso mesmo? A trabalhar, fazer algumas coisas, a conquistar algumas coisas, e não fazer nada para o Senhor? Será que nós estamos entendendo o que Deus tem para nós? Talvez o nosso tempo agora seja de oração. Deus tem que nos convocando a orar, a buscar, a clamar, a ser intercessores, a se colocar na brecha pelo mundo. Ou talvez seja um tempo de trabalho. O propósito hoje é que Deus faça seus olhos se abrir. De repente você vai se tornar alguém que vai fazer intercâmbios. Cara, eu conheço pessoas. A gente faz um projeto lá no Salgueiro, apóstolo, já há um tempo. Tem gente que nunca pisou lá, nunca botou o pé, mas são pessoas que conseguem captar mantenedor. Olha que doideira. E aí Deus apresenta lá as pessoas, os amigos cheios do dinheiro para a pessoa fala, tem um projeto lá, não sei aonde, das contas, pode ajudar? E a pessoa consegue captar recurso. É assim que Deus a colocou na obra, mas é alguém que está aberto a entender o que Deus está fazendo no mundo e está fazendo parte disso. Então, o Senhor está nos convidando a ser instrumentos da obra que Ele está executando, porque Ele não está enviando anjos celestiais para fazer a obra. Somos eu e você, pessoas comuns que foram transformadas pelo Espírito, que vão tocar outras pessoas comuns para serem transformadas pelo Espírito. Então, Deus tem propósito na nossa vida, né? Eu costumo brincar que se não tivesse propósito, aceitou Jesus, pum, caia morto. Mas se continuou vivo. É porque Deus tem um propósito na nossa vida. E a gente precisa aprender a entender. Quem sabe não foi para
para esse tempo, não foi para alcançar certas pessoas, não foi para ser um abençoador em certas situações que Deus nos permitiu chegar onde nós chegamos. E alguém perguntou aí como que a gente lida, né, com pessoas de outra fé. Vou dar o meu exemplo. Eu convivo com bastante gente que com não cristãos, né? Eu estudei na UF, e tenho amigas que mantenho contato com amigas de lá até hoje. Algumas que são Sechonoe, outras que são... algumas se declaravam ateu, enfim. A minha família, a minha mãe, as minhas irmãs, meu padrasto, meu marido, os meus cunhados, meus sobrinhos são cristãos, mas os meus tios não são, os meus primos não são, eu vim de uma família espírita. E eu sempre preguei com a minha própria vida. Eu nunca fui ofensiva, nunca fui incisiva também, mas eu sempre estive muito disponível mesmo. Então, festa de família, eu vou, faço minha parte, minhas amigas, eu sempre converso, tudo mais. E eu oro muito a Deus para que as oportunidades venham para que eu possa me colocar. Mas eu confesso aos irmãos que muitos anos atrás, 19 anos atrás, apóstolo, quando eu me converti, eu tive uma tendência muito forte a ser uma pessoa preconceituosa, sabe? E justificando a minha santidade, eu acabei me afastando de outras pessoas que não eram cristãs, para dizer, eu não faço parte disso. E aí eu percebi que eu nunca tinha espaço, a minha voz nunca era ouvida e eu nunca tinha... não era válido, entendeu? Porque como eu não convivia com as pessoas, eu não tinha autoridade para me meter, para falar, nada. Então eu não conseguia ali. E aí foi quando eu decidi mudar de estratégia. E aí eu fui percebendo as brechas, né? Vou citar aqui um exemplo. Eu tenho as minhas amigas, como eu disse, um grupo de amigas do tempo de quando eu estudei, e eu me mantive com elas e tal. Por um período me afastei, falei, mas depois eu vi que não era por aí, continuei convivendo e tal. Até que um dia, eu não bebo, não fumo, obviamente, não uso drogas, essas coisas todas, mas elas não acreditavam, né, no lado espiritual. Enfim, determinada situação, uma das minhas amigas, ela usou drogas e estava em casa, e aí, de repente, ela meio que entrou num processo de... Como é que é o nome daquele negócio quando usa muita droga? Abstinência. Esqueci. Abstinência. Não, não é abstinência não, apóstolo. É tipo quando você... Overdose. 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 Isso. E ela entrou num processo de overdose, só que no meio da overdose ela ficou endemoniada. E aí começou aquele processo de endemoniado mesmo, torcer mão, voz grossa, tal. E aí, no meio daquela crise toda, para quem que pode ligar? Pode ligar para a Carbozina. E aí, pela primeira vez, eu tive espaço, porque a necessidade ali da situação abriu espaço para que eu pudesse falar, porque todas as vezes que eu tentava, eu era bloqueada. E aí me ligaram, eu fui para lá, nós oramos, o Senhor deu libertação e elas foram obrigadas a reconhecer que o meu cristianismo era verdadeiro. E aí, depois daquilo em diante, em algumas situações, elas acabam me chamando, ou para oração, ou pede ajuda, ou pede conselho. Então, a maneira que eu escolhi trabalhar, que eu escolhi fazer para me dar certo, é estar próximo. É estar próximo. Porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo é Jesus, não sou eu. E quando eu me afastei posso assumir com sinceridade que muito pelo meu preconceito, principalmente porque eu vim de uma família espírita, então eu tive que sair de um extremo para o outro, não era candomblé não, da Umbanda para o cristianismo, então foi de um extremo para o outro muito grande. E aí no primeiro momento eu precisei me afastar. Mas depois, com o meu equilíbrio, eu ando próxima, assim, acompanho como amigo, como familiar. Nem sempre todas as rodas cabem, né? Convém. Tem lugar que não dá para ir. Mas aonde dá para estar, eu me aproximo. E sempre quando se vem a brecha, eu já percebi que eles mesmos é que me buscam. Amém. Eu acho que às vezes nós, nessa questão de santidade, a gente confunde se separar e se excluir. Ser separado não é ser excluído. Até para entender, né? Jesus foi criticado porque ele estava no meio dos pecadores. Pois é, né? Eu acho que luz só é relevante na escuridão, né? Com certeza. E é o momento, né? Falando com a Maria aí, que nós estamos sempre abertos, principalmente agora, né? Que não tem religião, vamos dizer, o ateu, o espírita, eles estão precisando que nós conseguimos atravessar diferentemente deles, porque nós temos Jesus
né? Exatamente. E estamos aqui para compartilhar, porque Jesus não é só nosso, não é? Exatamente. Nós temos Aí o entra o príncipe da propósito. paz. E Aí a entra o gente propósito. é justamente isso. Esse é o propósito, né? Jesus não andava com o pecador porque ele era semelhante ao pecador. Ele andava com o pecador porque o espírito que habitava nele, quem ele era, constrangia o pecador a se converter. Isso aí. E é dessa maneira que eu creio. Eu acho que durante muito tempo nós confundimos ser separado para ser exclusivista, separatista, né? Outra coisa, né? E aí, assim, hoje eu tenho consciência Hoje não, já há um tempo já, que eu tenho consciência da espiritualidade que habita em nós, de certas piadas que eu jamais vou compactuar, de certas atitudes que eu jamais vou compactuar, mas são pessoas, se eu não estiver lá, elas nunca vão poder recorrer a mim. É Então, verdade. eu acho que é essa sabedoria que a gente tem que ter. E, para a glória de Deus, a gente tem visto isso. Antes da pandemia, um mês antes, nós fomos num aniversário lá da família, né? E aí, uma das minhas primas, ela falou para mim, Carmozina, eu tenho que te contar uma coisa. Eu falei, conta ela. Eu tenho ouvido seus podcasts, tem sido bênção. Tem sido bênção para minha vida. E aí, eu mando as pregações para ela. Então, assim, por eu estar ali, eles conseguiram me receber. Eu acho que a gente tem que estar no meio. Andressa botou até aqui um exemplo, né? Eu tenho uma amiga que não acredita em Deus, mas quando o calo dela aperta, ela me liga e pede oração. Entenda uma coisa, ateu, aqui, principalmente aqui no Brasil, os ateus é tudo ateu, graças a Deus. É. É ateu até o avião começar a cair, é até o desemprego bater e tudo Ele é o mais. primeiro a pedir oração. É o primeiro a pedir oração. E assim, eu acho que cada um tem um processo, sabe? Tem gente que vai se converter no processo, tem gente que vai se converter imediatamente. Eu acho que Deus teve muita paciência conosco e às vezes a gente não tem paciência com o outro, né? Às vezes essa fé é fruto de ignorância, às vezes é fruto de mau exemplo. A gente tem que ter paciência. E eu me lembro, apóstolo, que quando eu vim de uma família, né? Ninguém era crente, né? E aí eu me converti com 16 anos. E eu tive uma experiência muito forte. Eu fui a um culto e nesse culto eu entendi uma pessoa orando por mim em línguas estranhas. Ó. E aí eu fiquei doida, porque todo mundo falou que não entendeu o que a mulher falava e eu entendi em alto bom som. Eu voltei para casa completamente convertida. Eu li a Bíblia toda em 5 meses. Não deu nem 6 meses, eu já tinha lido a Bíblia toda e fiquei firme e tal. Só que minha família imediatamente não veio para Jesus. E minha família era aquela família assim, doida, de que fazia churrasco e fazia todo final de semana, era uma bebedeira sem fim. Minhas irmãs bebiam, minha mãe bebia, e era uma perturbação. Minha família gostava muito de Alcione. Era um negócio, mas tem que me prender na minha cabeça. E eu Tu, orava, apóstolo, orava, chorava a e tu Deus. parece um pouco, né? Não, era todo mundo fã. E aí eu via em cerveja, misericórdia. E eu orava muito pela minha família, sabe? Eu passei muito tempo orando pela minha família. E um dia eu cheguei do culto, cheguei em casa, estava aquele clima ruim, né? De bebida, de música, e todo mundo. E aí eu fui direto pro meu quarto, eu chorei naquele dia. Eu falei, Senhor, por que que eles não aceitam Jesus? Por que que eles não se convertem? O Espírito Santo, apóstolo, falou no meu coração. Carmozina Joyce, você sabe por que você se converteu primeiro? Eu ouvi nitidamente Deus falar comigo, apóstolo. E eu falei, não, Senhor. Ele falou, porque você era a pior. Eita! E eu nunca mais critiquei a minha família por não ser cristã. Eu esperei o tempo do Senhor trabalhar no coração de cada um. Eu nunca mais critiquei. Eu orava. Quantas vezes naquele churrasco, naquela bebedice, eu subia, fazia meu pratinho, sentava, ó, comia orando. Senhor, em nome de Jesus, abençoa minha mãe, Senhor, liberta minha irmã. Comia orando, mas nunca mais critiquei. Esperei o tempo do Senhor, o agir de Deus na minha família. Então, a gente quer muito que os pastores, todo mundo, né, tenha, como é que se diz? Paciência com o nosso processo, né? Processo de mudança, de conversão, de transformação, mas é uma paciência que a gente não investe na vida do outro, né? Isso. Entra como E propósito, né? entra no propósito. Tem que ser um propósito nosso, ter o cuidado, né? De esperar o agir de Deus na vida do outro. Eu acho que cabe a nós ter essa humildade. É uma questão de humildade, de entender que Deus trabalha na vida de cada um de um jeito. Verdade, isso aí não. Maria colocou, temos que tomar cuidado com as experiências porque algumas coisas passadas podem ter machucado muito.
E se julgar e pressionar pode não ajudar. Pois é, essa coisa da É, gente tratar com julgamento, com a pressão, né? Não ajuda em nada. O próprio Jesus não fez isso. A Bíblia conta esse encontro, eu gosto muito desse encontro, eu aprendo muito sobre isso, eu gosto muito de pregar em cima disso. Jesus se encontra com um jovem rico e eles têm uma conversa ali sincera, mas o jovem rico não quis abrir mão, não conseguiu. Não é que ele não quis, ele não conseguiu abrir mão do dinheiro. E Jesus não ficou ali julgando, botando dedo na cara. Jesus seguiu com o caminho dele. E alguns dizem que esse jovem rico depois se converte, né? Há quem diga que era Marcos. Tem gente, né, é. que defende, a gente não sabe. Mas a gente não sabe que rumo tomou a vida dele. O que eu quero dizer é que Jesus não pressionou, não foi grosso. Não. Era o próximo crente, né? Só disse que era o próximo. Não, isso é verdade, Carmozina. O sinalzinho tá falhando um pouco. Ah, e quando Travou aqui para tá mim. falhando. Voltou, não, travou. Agora tá normal, Carmozina. Tá me ouvindo? Carmozina, tá me ouvindo? Agora tô. Oi, me ouvindo? Ah, tá. Agora tô. Cortou essa parte final sua aí. O que eu disse, apóstolo, a Bíblia diz que o segundo maior é amar o próximo, né? Amar o Isso, próximo como a nós mesmos. É o segundo maior mandamento. E nunca disse que era o próximo crente, né? Só disse que era o próximo. isso aí. Não, Carmozina, e até para muitos entenderem que até primeiro a nossa conversão ela tem um propósito, né? Porque a gente acha que se converte para nós, não, se convertemos para o próximo, entendeu? Exatamente. Se convertemos para ganhar o próximo, né? Até porque a gente se torna... O que é o crente, né? O pequeno Cristo. E o propósito de E, Cristo, a Bíblia fala que com o sangue dele, ele comprou o homem para Deus. Então, o propósito de Deus se reflete em Cristo. Ele comprou os homens para si. Mas os homens foram comprados. Então, o propósito é, se reflete nos homens. Se reflete e, para si, se reflete nos homens. A minha salvação é para que eu seja salva, mas a minha continuidade no mundo, depois de salva, é para que outros sejam salvos. Eu só consigo ver dessa forma. é, Deus não permite que a gente continue vivo depois de receber a salvação para que a gente seja instrumento para que outras pessoas sejam salvas. Senão não teria propósito na nossa vida. Porque aqui as nossas aflições são tantas que está no coração de Deus nos levar para o mundo restaurado, a Nova Jerusalém. É para isso que ele nos comprou. Se ele nos permite ainda ficar aqui, é para que nós sejamos os instrumentos que vão levar mais pessoas a ele. Quando a gente se esquece disso, eu acho que a vida perde um pouco da razão. O ministério não é para a gente se projetar. A nossa carreira não é só para a gente ter sucesso. Até o nosso casamento, tudo que envolve a gente é para que outras pessoas alcancem o reino. A gente precisa criar essa mentalidade de que existe um propósito da gente chegar onde a gente chegou. E esse propósito é alcançar vidas. O Jesus sempre olhou para pessoas. Não teve outra coisa que atraiu Jesus. Não teve outra coisa. Não teve outra maneira. Não teve. O que chamava a atenção de Jesus, o que fez Jesus caminhar, o que fez Jesus curar, o que fez Jesus morrer, o que fez Jesus ressuscitar foi gente. Se a gente esquece de viver para ser bênção para a gente, aí já foi. Aí se isso. perdeu. Não, e outra coisa, e Jesus veio com esse propósito, ele veio para os pecadores, né? O nosso propósito, somos imitadores de Cristo. Então, a visão de Cristo tem que ser a nossa, é continuidade, né? A nossa é continuidade, Exatamente. sermos imitadores dele. Ele veio para esses, né? E os que estão aqui, a gente às vezes, e principalmente agora, que nós estamos num período de transição, num período que muitos não entenderam tudo que está acontecendo, e nós que temos a palavra, sabemos que tudo que está acontecendo está escrito aqui, nós precisamos trazer essa mensagem, né, para essas pessoas que estão nos ouvindo, que vai estar ouvindo a gente nesse canal, que vai estar lá Eita, no tá YouTube, né? Tá cortando aí? Tá chegando bem? Tá chegando bem, Carmozina? Alô? Tá cortando aqui Alô? para mim, apóstolo. É o sinal seu, então. Então, Carmozina, o propósito no qual nós estamos aqui é para cumprir aquilo no qual o Senhor nos chamou. É o ID que você falou lá em Marcos. Opa, deixa eu tirar ela aqui e voltar, peraí.
Deixa eu ver. Vamos tentar de novo. Ô, bênção, glória a Deus. Jesus é bom demais. Deixa eu chamar de novo a Carmosina aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Espera aí. Deixa eu ver se ela saiu e tá voltando. Espera aí. Ah, cadê? Deixa eu tentar chamar aqui. Não, ainda não entrou. Estou sem sinal da Carmosina. Então, gente, o nosso chamado é para, como ela está falando sobre propósito, o propósito é alcançar vocês. Né? O propósito é alcançar perdão. Vocês já são alcançados. Aqueles que não estão aqui, hoje eu quero te convidar para que você faça a oração aí na sua casa, onde você estiver, né? Aí, opa, amém. Vamos ver se a Carmosina volta aí. Então, às vezes a gente não... Ah, voltou, Carmosina? Voltei. Os filhos teus estão tentando contra a gente. Tá bem ruim, mas voltei. Então, deixa eu só concluir para te dar a deixa para você. Então, o nosso chamado foi para essas pessoas que estão nos ouvindo aí, que ainda não conhecem Jesus. Né? Que através dessa mensagem, a mensagem de Cristo, né? Nesse momento que ele cura, ele salva, ele restaura, ele faz a diferença na nossa vida, né? Então nós estamos pregando esse Cristo. Infelizmente, às vezes muitos estão afastados da igreja, se afasta, ela, vamos dizer, fica muito sensível na igreja porque não tem propósito. Né, Carmosina? Deixa para você aí. Exatamente. A gente precisa entender o para que a gente está lá e o porquê. Né? Até essa questão de se desviar, quantas vezes a justificativa de se desviar é porque se magoou com homens. A igreja é composta de homens, mas a igreja é do Senhor Jesus. Nós não estamos lá para ser agradados o tempo todo, para né, ser né, bem tratados o tempo todo. A gente esquece dessa margem de erro que toda a humanidade tem, né? E a gente coloca muito isso, joga muito, porque a gente esquece qual é o verdadeiro propósito. E para terminar, assim, eu queria deixar bem claro que o fato da gente amar pessoas, cuidar de pessoas, né? Estar perto de pessoas não significa necessariamente compactuar com o pecado nem passar a mão na cabeça. Eu acho que quando a gente está em Deus, o Senhor nos dá a oportunidade da gente confrontar em amor as pessoas. E o Espírito Santo de Deus trabalha em cima do arrependimento. Então, a gente precisa entender que o fato da gente, muitas vezes, andar, acompanhar pessoas assim, não significa que a gente está sendo negligente, não. Esse confronto sempre, essa pregação que é o tempo todo de conflito, de ataque, ela ofende muito mais do que faz a reflexão do arrependimento. Então, é fazer isso em amor. E somos luz e sal, né? Luz e sal, né? Somos luz na terra e sal no mundo, né? Então, estamos aqui para eles, né? Estamos aqui para eles, exatamente, exatamente. Esse é o propósito, né? É claro que como igreja, a gente é uma bênção para o corpo ali, para a igreja, mas o propósito da igreja é ser bênção para os de fora. Então, que a gente entenda, né, em Deus, qual é o nosso propósito. E, por último, eu quero dizer aqui que todo mundo tem algum talento que pode multiplicar na mão do Senhor. Às vezes, a nossa justificativa para não viver o propósito de Deus é eu sou muito pequeno, eu não sei falar, eu não sei fazer. Mas todo mundo, a parábola dos talentos diz isso bem claro. Teve gente que ganhou 5 e multiplicou para 10. Teve gente que ganhou 2 e multiplicou para 4. Mas aquele que tinha 1 não conseguiu multiplicar nada, ele enterrou. Às vezes, a nossa justificativa, porque eu tenho pouco talento. Pouco não é diferente de nenhum. E Deus não fez filhos sem talento. Todo mundo tem alguma coisa que pode servir e cooperar para a obra. O problema é se a gente quer multiplicar isso em Deus, se a gente quer enterrar. E quem não tem propósito, enterra. Aí, quando o Senhor vem cobrar o talento que Ele deu na nossa mão, Ele fala, eu vou tomar de você e vou dar para quem tem mais. Porque eu depositei sobre a sua vida. Ao invés de você multiplicar em mim, quantas vezes a nossa justificativa é desculpa, apóstolo, para não trabalhar para Deus? Eu sou o menor. Não, eu só tenho 153 anos de convertido.
Não, eu não estou preparado, não estou preparado. Não estou preparado quando, gente? Tem gente que não Não está fiz internamente seminário. não preparado. Não fiz seminário. Não fiz seminário, não tenho cargo, não tenho... Gente, não precisa de preparo para abraçar, não precisa de preparo para fazer uma ligação, não precisa de preparo para mandar uma pregação, precisa de preparo para ouvir. Às vezes nós somos usados por Deus só de ouvir, de emprestar o ouvido, não precisa nem falar. Só de você ouvir alguém, você se torna bênção para a vida de alguém. Não precisa ter preparo para entrar no mercado e perguntar: Espírito Santo de Deus, eu tenho um trocadinho aqui. Coloca no meu coração se tem alguém precisando, que eu vou comprar aqui e vou levar na casa. Ô, Carmozina, eu uso muito na igreja, eu falo, até o fofoqueiro ele tem um dom. Né? A fofoca. Então eu falo assim, eu só muda de quem começa a fazer fofoca, fala de Jesus, tudo que ele fez. Aí, ó, boa! Pega o talento para cooperar pro reino. Vai fazer, então pega assim, eu falo, Jesus fez isso, ele curou. E outra coisa, tu vai ter argumento para a vida toda. Sim, Fala de Jesus, sim. usa, mas usa bastante. E fala de Jesus. Entendeu? Dá super certo. Não, dom. Mas apóstolo. Então, que assim como Mardoqueu fez Esther se tocar, que aonde ela estava tinha propósito, que a gente se toque, que a gente tem propósito na terra, sabe? O Senhor nos guardou, tem nos guardado. Com tudo que está acontecendo, nós estamos sendo guardados por Deus, porque Deus tem propósito, e a nossa vida tem valor. E ainda que a gente não consegue fazer mesmo, por mais que você fale, eu não consigo, eu não tenho atitude, eu não sei o que fazer, eu não sei como me encaixar. Nós não sabemos mesmo, nós temos que ficar na mão de Deus, que Ele, o Senhor, vai saber nos conduzir para que sejamos úteis para a obra dele. Então, que a gente aprenda a se posicionar como quem quer fazer parte desta obra, como quem quer pegar os talentos e depositar na mão de Deus, para que a nossa vida tenha propósito. Senão a gente vai ter sonho, projeto, meta, mas não vai ter propósito. Amém. Aí não adianta. Amém. A gente vai envelhecer e no fim da vida vai olhar para trás e só vai enxergar realizações pessoais. Não vamos ter nada para apresentar ao Senhor. E vai ser uma pessoa frustrada, né? Sempre frustrado. Quem corre atrás do vento é eternamente frustrado. É verdade. Amém. Então, Carmozina, faça a sua oração final. Eu queria que você fizesse, né, um apelo para essa pessoa que está em casa, até por isso é o nosso chamado, né, para que aonde ela estiver, ela depois só vai na igreja próxima dela e confirma essa oração que nós estamos fazendo, né, seja onde for, em qualquer lugar. Mas esse é o nosso chamado. É o ide que você falou de Marcos, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho, né? Como está lá em Mateus 28 também, 19 e 20, né? Então, nós vamos fazer isso hoje porque o nosso chamado e vai cumprir o propósito, que é o nosso propósito na vida dessa pessoa, né? Você faça a oração final. Amém? Sim. Vontade. Eu quero Se quiser orar. falar mais alguma coisa? Vou orar em cima disso que o senhor falou, apóstolo, e para que Deus encha os corações, porque eu quero dizer a cada uma pessoa que está ouvindo e participando dessa live: você é útil para Deus, você é útil para o reino. Você precisa ter essa certeza no seu coração, que Deus te levantou como uma atalaia para o reino, que existe em você, em mim, todos nós, um propósito de ser bênção para a vida do outro. Nós somos úteis para o reino de Deus, que a gente não se deixe abalar por esse tempo difícil, mas que a gente permaneça fiel ao propósito que Deus tem para nós, porque nós somos úteis para a obra. E existem pessoas que vão ser abençoadas, que vão ser libertas, que vão ser edificadas através da nossa vida, através do nosso posicionamento no propósito em Deus. Então vamos orar por isso. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer, porque eu tenho certeza que os anjos ministradores queriam fazer essa obra, Deus, os querubins, os serafins, mas o Senhor confiou ao homem ser um cooperador daquilo que o Senhor tem feito na terra, Deus. E o Senhor deu uns para apóstolos, outros para mestres, uns para evangelistas, outros para pastores, outros para apóstolos. Cada um o Senhor separou para algo. E a uns o Senhor deu o dom musical, outros têm o dom na fala, outros têm o dom no aconselhamento, no abraço. Cada um. Outros são intercessores que fazem isso com tanta qualidade. Cada um, Deus, em ti tem um talento que pode promover o teu reino. Então, eu quero te pedir, ative em nós, Deus. Reanime nós, reavive em nós a vontade de ser útil para a tua obra.
O Senhor fala no meu coração de pessoas que, logo assim que se converteram, se dedicavam e trabalhavam, mas com o tempo se desanimaram. E porque se decepcionaram com a igreja, foram se cansando. Reaviva em nós esse espírito, Deus, porque nós precisamos ser pessoas que vivem debaixo de um propósito. Às vezes a gente quer ver milagres, a gente quer ver sinais, Deus, mas para que isso? Se nós não temos propósito de vida, coloque em nós, Deus, abre os nossos olhos para ver tudo que o Senhor está fazendo, Deus, tudo que o Senhor está movendo nesse tempo, Senhor. E muitas vezes nós não estamos entendendo porque estamos desligados. Acorda-nos, desperta-nos, porque tem gente morrendo à nossa volta. Tem gente indo para o inferno, Deus, morrendo sem Jesus. Tem pessoas depressivas. Quantas pessoas pensando em morte, pensando em desistir da família, desistir do casamento. Reaviva o teu povo para ser bênção, Deus, para ser mão forte, Senhor, para ser o teu espírito fluindo nesta terra, Deus, porque nós somos essas pessoas que devemos nos disponibilizar para ser usado pelo Senhor, para trazer vida e vida em abundância para esse mundo, para trazer libertação para esse mundo, para trazer uma palavra de consolo, para tirar um aflito para resgatar um coração aflito, Deus. Nos usa, Senhor, abre os nossos olhos para entender tanta necessidade que é à nossa volta, Senhor. Às vezes tem gente morrendo do nosso lado e a gente simplesmente não está vendo, está distraído com a internet, distraído com os nossos problemas. Abre os nossos olhos, Senhor, para ver, para enxergar aquilo que o Senhor está fazendo na terra e para se tornar um participante disso. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. E faço apelo aí para esses que estão aí nos assistindo ou que vão estar no nosso canal no YouTube, né? Deixa um apelo para essa pessoa, que ela logo depois já procure uma igreja, né? Eu creio que essa mensagem vai ficar lá. Até você que está aí nos assistindo, vai lá no nosso canal do Ministério Internacional Filadélfia. Essa palavra vai estar e a Carmozina vai estar fazendo esse apelo para essas pessoas, que eu sei que Deus vai falar através dessa palavra com muita gente. Amém, amém. Eu quero te incentivar a apresentar a sua vida para o Senhor Jesus. Não aceite sobreviver. É um tempo onde a investida de Satanás é para que a gente sobreviva, suporte um dia após o outro. E Deus te convida e me convida a ter vida e vida em abundância. Quem veio matar, roubar e destruir foi o ladrão. Senhor Jesus não tem sobrevivência para ninguém. Ele tem vida e vida em abundância. E se você quer receber a vida de Cristo, talvez você já até seja crente, sabe? É interessante, apóstolo, que o Senhor queima no meu coração pessoas que são cristãs, que creem no Senhor Jesus, mas que por conta das circunstâncias da vida não vivem mais, elas sobrevivem, elas perderam o propósito, porque elas acham que não são úteis mais para nada. E Deus fala, existe um propósito para a tua vida. Você é alguém abençoado, você é alguém cheio do Espírito Santo, essa sabedoria vem de Deus. E assim, o Senhor levanta nessa noite pessoas que têm apenas sobrevivido para passar a viver e viver em abundância. Carlos, você está falando de viver em abundância no tempo de Cristo? Estou, porque é isso que Deus tem para nós. Vida e vida em abundância. Foi para isso que Jesus se deu na cruz, para que tenhamos vida. E eu quero fazer um apelo aqui. Se você está se sentindo... Eu vou fazer mais uma oração, apóstolo. Sim, fica à vontade. Se você está se sentindo... A gente tem tempo. Se você está se sentindo sem vida nessa noite... Não é que você quer morrer, você quer se matar, não é isso. Mas é simplesmente alguém que perdeu a cor da vida, que acha que a vida está sem sabor. Coloca o seu nome aqui que a gente vai orar. Deus tem vida e vida em abundância para você. E o Senhor tem tanta vida para você que Ele tem vida para fazer transbordar em outras vidas. Amém. Porque é isso que Deus nos faz. Ele nos enche do Espírito até transbordar no outro, até ser reflexo do outro. Então, vou fazer mais uma oração. E se alguém quiser colocar o nome aqui, ou pessoa que está aceitando Jesus, ou pessoa que quer ser avivado nesse tempo, que precisa ter vontade de viver novamente. Porque é curioso, apóstolo, que a gente está num tempo, isso é muito doido. A gente está num tempo onde as pessoas falam que estão sentindo falta da igreja. Mas eu confesso que eu estou com medo da hora que a gente falar, abriu as portas, muitas pessoas não conseguirem sair de casa. Porque foi um tempo onde elas podem não ter morrido de Covid, mas podem ter sentido a morte bater na porta espiritualmente falando. E aí a vida fica sem cor, sem propósito, sem ter o porquê. Mas o Senhor hoje entra em cada casa, entra aqui na minha casa, entra na tua casa, trazendo Amém. vida e vida em abundância. Ânimo para levantar, ânimo para comer, ânimo para se arrumar.
O Senhor Deus fala até de pessoas que não sentem ânimo de cuidar de si mesmo, de cuidar da própria higiene, porque não está enxergando mais propósito, talvez porque perdeu o emprego, ou talvez porque não está legal dentro de casa, mas o Senhor manda você se posicionar nesse tempo, porque se Ele não te levou, é porque a tua vida tem propósito, sim. É porque você é útil para o reino, sim. É porque você tem valor, mesmo que Satanás insiste em dizer que não tem. Mas o Senhor manda dizer que tem. E eu quero orar mais uma vez nessa noite. Senhor, em nome de Jesus. Eu não conheço essas pessoas, não conheço essas casas. Mas toda palavra de morte, todo espírito de morte que tem rondado cada lar, de cada pessoa aqui representada, eu quero repreender isso nesta hora, em nome de Jesus. Visita o sono, Senhor. A hora de dormir. Quantas vezes pessoas deitam na cama e já nem sentem vontade de acordar no dia seguinte, mas há poder no teu sangue, Jesus. Como eu disse, nós estamos há 4 meses nisso, 4, 5 meses, talvez passemos por mais um tempo, mas o que é isso numa vida de anos? É apenas uma fase, vai passar, e o Senhor tem propósito para que nós continuemos vivos, para que a gente continue aí na igreja, para que a gente continue firme na tua palavra. Então entra com vida e vida em abundância na vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus os Glória. abençoe, irmãos. Eu quero aproveitar, né, dentro dessa palavra que a nossa irmã Carmosina trouxe, eu quero falar com você que estava desviado dentro da igreja. Você estava na igreja, ia aos cultos e estava desviado. Acabou. O Senhor está falando para você, chega. Assim como Mardoqueu foi diante de Esther. Esther não sabia qual era o propósito dela. Ela estava lá, ela se adequou à situação. Então, você que estava adequado à sua situação, criou uma comodidade, ficou como, né? Se adequou àquela situação. Quero falar com você nesta noite. Você, aonde você estiver, Deus tem um propósito na tua vida. E faça uma oração aí. Você levanta a sua mão e fala assim, Senhor, eu me arrependo e volto para fazer a tua vontade. Que você vai voltar o mais rápido possível. Porque Deus está falando com você que estava dentro da igreja desviado. Por isso que você não sabia o que fazer. Porque não tinha propósito. E Deus usou a Carmosina hoje, através dessa palavra. Nós estamos consolidando a tua vida, porque você é importante. Esther é importante, ela não sabia a importância dela. O propósito dela não foi ficar ali no palácio. Né? Não era para ficar aproveitando das iguarias do rei. O propósito dela era salvar uma nação. Era salvar uma vida, salvar vidas. E o teu propósito é isso. Dentro da tua capacidade, Deus vai te usar. Eu quero falar com você. Desperta desse sono que você está e levanta e segue. Não, o Senhor não tem tempo para mornos. O morno, ele vomita. O morno, ele é pior do que o frio. O frio ainda pode ficar Jesus morno não tem ou parte com quente. acomodado, apóstolo. Então Deus está falando com você nessa hora. Deus está falando com você. Desperta disso aí e volta, e voltar rápido, porque o sinal foi aí, o sinal foi dado. O Senhor diz, isso é um sinal bíblico. Tudo que está acontecendo aqui está escrito aqui, ó, na palavra. Amém? Eu creio que Deus falou com você nesta noite. Carmosina, que Deus te abençoe tremendamente. Que Deus abençoe essa família que recebeu essa palavra. E eu creio que você entendeu tudo que Deus falou. Ele ficou aqui, nós estamos quase 1h20 falando para você. Não é à toa, nós não estamos aqui, entendeu? Nós somos extremamente ocupados, mas Deus parou esse tempo. Eu poderia estar na igreja, mas Deus parou o mundo por sua causa para falar com você é importante e volta para casa. É a hora de você voltar. Amém? Que Deus abençoe você. Glória a Deus. Carmosina, essa mensagem vai estar aí, vocês que estão nos assistindo, está lá até vai rapidinho, assina lá, inscreva-se no nosso canal lá no YouTube, que é o Ministério Internacional Filadélfia. Essa mensagem vai estar, se você quiser mandar para alguém, né? Pega, baixa ela e, ouve essa palavra aí. Entendeu? Glória a Deus. Faça isso, porque é o propósito. A palavra ela vai como um bumerangue, ela vai achar alguém e vai, trazer. Tá bom? Quer fazer alguma consideração final, Carmosina? Fica à vontade. Não, só dizer que estou muito feliz, eu gosto muito de estar aqui com os irmãos, é sempre bom compartilhar. Amém. O Wesley tá mandando um beijo, chegou? Tá mandando um beijo? Amém.
E aquele E podcast teu? E o teu podcast? amanhã sai podcast novo. Spotify, no Deezer e nas plataformas digitais. Amanhã a gente continua falando sobre identidade. Amém. Que Deus abençoe. Wesley, um abração. Acredito que na outra semana a gente vai estar comendo para a gente estar juntos e comeremos uma pizza light, né? Amém, aleluia. Amém, gente? Tá, um Amém. beijo para vocês. Povão, amo vocês. Foi bom a gente estar juntos. Carmozinho, na quarta-feira novamente, tá? A gente vai combinar. Quarta-feira, combinar. Tá bom? Amém. Wesley, um abração para ti. Fala. Povão, Beijo, apóstolo. fique na paz, porque na paz eu vou. Shalom, Lahem Kadosh. Paz e prosperidade no teu espírito. Jardim Primavera assistindo. Um beijão, Jardim Primavera 1 e Jardim Primavera 2. Que Deus abençoe vocês aí, gente. Foi bênção. Fica na paz. Carmozina, um beijão. Tchau. Beijo, apóstolo.